Slenderman, uma criatura alta e esguia que muitos de vocês com certeza já ouviram falar ou até leram sobre. Ele é uma figura que popularizou lendas e creepypastas em níveis absurdos, adquirindo um sucesso que lhe rendeu séries no YouTube, jogos, teorias da conspiração e até filmes. Eu sou a May do Conto de Jack e lhes convido para um especial que estava planejado há um ano e que, se vocês estão assistindo agora, significa que a May do passado não decepcionou e com certeza vai ficar muito feliz de estar fazendo esse vídeo. Então, vamos lá. Slenderman era para ser só uma figura fictícia que surgiu pelos desvaneios da internet, mas ele conseguiu se tornar de fato um grande viral que começou a ultrapassar a ideia de apenas ficção. Ok, se existe um local massivo que faz as pessoas se reunirem e pensarem na realidade e até onde ela se mistura ao misticismo atualmente, esse lugar é obviamente a internet. E não só isso, mas muitas outras coisas. Continuando. Antes do surgimento e popularização de muitas redes sociais que usamos hoje em dia, a forma que os internautas mais usavam para interagir uns com os outros era por meio de fóruns de discussão anônimos. E Slenderman surgiu num desses fóruns, eu diria que de uma maneira bastante criativa. A criatura foi criada em um concurso de fotografias manipuladas de tema paranormal num dos fóruns do site Something Awful, em tradução livre significa algo horrível, por um rapaz chamado Victor Surge, cujo nome real é Eric Knudsen. A primeira imagem é essa que está aparecendo na tela. Consiste num grupo de pessoas andando em grupo e também a figura de Slenderman lá atrás. A descrição dessa foto dizia: "Nós não queríamos ir, nós não queríamos matá-los, mas seu silêncio persistente e seus grandes tentáculos nos traziam conforto e horror ao mesmo tempo." 1983. Fotógrafo desconhecido e aparentemente morto. A segunda imagem trata-se de crianças brincando num parque, com uma figura misteriosa ao fundo, obviamente Slenderman. A sua descrição dizia: "Uma das duas fotografias recuperadas no incêndio da biblioteca na cidade de Sterling. Notável por ter sido tirada no dia em que 14 crianças desapareceram e pelo que é referido como o Homem Esguio, deformidades citadas como defeitos do filme pelos oficiais. O incêndio ocorreu uma semana depois. Fotografia real confiscada como prova. 1986. Fotógrafa Mary Thomas, desaparecida desde 13 de junho de 86. Ao observar as imagens, nos é apresentado os 3 pontos mais notáveis de sua aparência: sua altura, os tentáculos negros saindo de suas costas e um rosto completamente vazio ou desfocado. Notem também que nas primeiras aparições de Slenderman na internet, ele não possuía terno algum, o qual foi introduzido logo depois. Não se sabe ao certo a origem de seu terno e se o mesmo possui algum intuito. Dizem que ele pode ter sido moldado com o objetivo de parecer-se mais com nós seres humanos, como forma de, quem sabe, compartilhar alguma semelhança. É importante destacar também que o famoso terno, constituindo a gravata, surgiu a meados do século XVIII na França, inspirados em luxuosos trajes usados pela corte francesa, e passou por muitas alterações até chegar aos modelos que conhecemos hoje. Victor Surge nos apresentou também uma das primeiras habilidades de Slenderman, encontrada na descrição da primeira fotografia, onde cita: "Mas o seu silêncio persistente e seus tentáculos nos traziam horror e conforto ao mesmo tempo." Nos traziam horror e conforto transmitem a ideia de confusão, consequência de um estado de transe. Transe é um termo usado para transmitir a ideia de hipnose, que nada mais é que, segundo a Associação Americana de Psicologia, um estado de consciência que envolve atenção focada e consciência periférica reduzida, caracterizado por uma maior capacidade de resposta à sugestão. A hipnose é apenas o começo. Slenderman possui habilidades que poderiam muito bem ser tópico de um estudo específico voltado ao seu ser, isso se lhe fosse concebida uma biografia. Acham que eu tô colocando muita fé no que eu tô dizendo? Então sigamos para o próximo tópico, onde a gente vai debater sobre o surgimento de tudo o que conhecemos a respeito do seu comportamento e aparência. A lenda. Bom, tudo o que deu origem aos contos de Slenderman é conhecido hoje no termo em inglês como Slender Mythos. Estes deram a Slenderman a fama de criatura alta e esguia que sequestrava suas vítimas e as fazia desaparecer para sempre. Agora, o porquê dele fazer isso é um caminho bastante andado.
Bom, para não me estender muito sobre isso, basicamente é por causa da diversidade dos seus primeiros contos. Alguns contam que ele se alimentava das almas joviais, no caso das lendas que falam do desaparecimento de crianças. Outros, que estão mais para teorias da conspiração, dizem que Slenderman consumia com as pessoas porque ele queria saber mais sobre os seres humanos e dava uma de Leonardo da Vinci, abrindo os corpos e estudando seu interior. E, como ele não tinha noção de que morríamos nesse processo, acabava por ficar assim mesmo. Mas, ainda falando dessas teorias, após compreender o nosso estado de morte, ele passou apenas a nos observar de longe. Nós vamos encontrar muita diversidade relacionada ao que ele faz com quem cruza o seu caminho. Estamos na internet, e quando algo curioso e sobrenatural surge nela, as pessoas debatem, inventam, detalham e até relatam tudo o que é preciso para assim ocorrer o surgimento de uma febre. As febres são dadas por um conjunto de ideias e perspectivas características da cultura da massa. Um exemplo recente disso é aquela tal de Momo, que muita gente anda fazendo vídeos, contando histórias e até mandando mensagens para ela. Enfim, isso obviamente não é nenhuma novidade hoje em dia. A ideia mais conhecida de todos é que Slenderman é uma criatura de um plano vazio, não muito debatido, mas que vou explicar logo à frente, que tem como alvo crianças pequenas ou pessoas jovens, que, quando se tornam suas vítimas, acabam desaparecendo para sempre, sem deixar nenhum rastro. Eu já li muitas creepypastas voltadas a essa temática, e no geral, costumam ser narradas por pais que perderam seus filhos para um homem esguio e sem rosto. Vocês também vão encontrar muitas creepypastas que usam imagens manipuladas, incluindo as de Victor Surge, e que podem se tornar uma leitura bem interessante. Ainda falando sobre as imagens, vocês vão encontrar muito fake news falando que são reais e coisas do tipo. Tenham muito cuidado com as coisas que vocês querem acreditar, sabe? Ainda mais quando se trata do Slenderman. E é claro, vocês também vão encontrar muitas histórias e casos reais de pessoas que fizeram coisas em nome dele. Vamos rumar agora para a minha parte favorita, o Slenderverso. Como citado anteriormente, Slenderman se tornou uma grande febre que deu início a muitas lendas e creepypastas a seu respeito. Eu disse também que a primeira habilidade citada até agora, hipnose, é apenas uma de muitas que ele possui. Eu também disse que tudo o que sabemos a respeito dele até o momento foi graças ao que chamamos de cultura da massa, onde centenas de pessoas ajudam na construção de sua identidade. Victor Surge nunca deve ter imaginado que seu personagem se tornaria tão famoso, mas grande parte dessa fama não surgiu só de lendas ou contos, e sim de algo que eu não citei até o momento, mas que compõe o que chamamos de Slenderverso. O Slenderverso é uma realidade alternativa fictícia onde se passam algumas das webséries que giram em torno de Slenderman. Essas tramas seguem um padrão de filmagem conhecido como Alternate Reality Game, ou em tradução livre, jogo de realidade alternativa. Os ARCs fazem proveito das mídias de interação do mundo real para acrescentar o máximo de realismo possível às histórias que serão contadas, para proporcionar aos jogadores a melhor experiência imersiva possível, ou seja, os telespectadores fazem parte do jogo. Foram as Slender séries mais famosas que fizeram o Slenderverso nascer, visto que conforme o tempo, seus criadores começaram a trabalhar juntos e fazer as suas histórias coexistirem, e nós podemos notar isso pelos inúmeros crossovers entre os personagens das tramas. É importante ressaltar também que o Slenderman praticamente não será chamado assim no decorrer das tramas, e sim por termos como o Homem Alto, Operator, Speaker e entre outros. Isso e muitas outras coisas vão acontecer devido à maioria dos criadores ignorar tudo que a cultura pop da internet tem a dizer a respeito da criatura, o que eu particularmente acho muito foda. Assim, nesse universo, Slenderman fica com um tom mais misterioso, passando a imagem de entidade desconhecida que não pertence ao nosso plano existencial, como já citado anteriormente. Podemos até imaginar meios de explicar o início da sua existência, mas não se sabe ao certo o seu objetivo. Isso é algo que vai ser investigado e interpretado de forma diferente no decorrer de cada uma das Slender séries, ou até mesmo em nossa realidade. Mas por que eu tô dizendo nossa realidade? Eu vou abrir agora aqui um grande colchete que vai sair um pouco do Slenderverso e vai ir pra nossa realidade. Isso aí, imaginem comigo o seguinte: se Slenderman fosse real, só teriam duas formas da criatura ser verdade. Ou ela surgiu por meio de uma tulpa, ou é apenas a modernização fictícia de criaturas semelhantes e que possuem mais de uma vertente mitológica.
As tulpas são entidades que criam-se a partir da força do pensamento humano, meditação e total concentração voltada à materialização de algo que supostamente não existe. Agora, eu também disse que existem criaturas que se assemelham a Slenderman presentes em muitas culturas ao redor do mundo. Nesse vídeo aqui, eu vou citar apenas 2. Isso porque existem várias e tem muitas variações também de lendas. Enfim, vamos começar então com o Fear-Dubh. O Homem Negro é uma entidade da mitologia escocesa que assombrava florestas e andarilhos ao pôr do sol. Ele possuía muitas características semelhantes a Slenderman e era usado como uma forma de assustar crianças pequenas para que não saíssem sozinhas à noite e se perdessem no meio do bosque que rodeava suas casas. 2. Rei Earl. Rei Earl era uma criatura que poderia ser o verdadeiro bicho-papão da mitologia alemã, embora seja tido como o Rei dos Elfos. Ele é citado em um famoso poema de Goethe que registra a cavalgada noturna de um pai levando seu filho consigo, não se sabe ao certo para onde. Durante o percurso, a criança cita o tal de Rei Earl, que provoca delírios e a faz sentir atraída pela criatura, o que acaba matando a criança no final. Se Slenderman fosse real e fosse o próprio Rei Earl, essa seria com certeza a lenda mais antiga a respeito dele. Por último, eu vou citar um extra que é de grande importância, mas também uma grande mentira. Dear Grossman. Se vocês já viram outros vídeos falando de Slenderman, talvez tenham ouvido uma citação a respeito de Grossman. Infelizmente, essa criatura não passa de uma creepypasta fictícia criada com o objetivo de aumentar a relação de Slenderman com a Alemanha. Ela é bastante aproveitada em Tribble 12, citada numa conversa entre Noah, o protagonista da série, e seu avô Carl. O termo Grossman significa homem bruto. É associado a xilogravuras esculpidas por artistas alemães que são datadas do século XVI. Apesar de ser interpretado como um ser autodesfigurado, há variações da lenda que tem como um bicho-papão que habita a Floresta Negra. Grossman é constantemente relacionado a Der Ritter, uma xilogravura que mostrava um cavalheiro batalhando com uma criatura de vários membros. Der Ritter, o nobre cavalheiro, parecia se tratar de um conto alemão contado pela população que morava dentro e nos arredores da Floresta Negra. A história falava de um nobre cavaleiro que fora escolhido pela igreja para matar um grande mal que habitava a floresta. Esse suposto mal seria Grossman, por isso que as pessoas relacionam as duas coisas. Infelizmente, esse conto não parece ser verdade, porque, primeiramente, a verdadeira xilografura de Der Ritter contém sim uma criatura batalhando com um cavalheiro, mas ela não possui mais de 2 membros como na outra versão. Concluiu-se então que a imagem e o conto foram uma invenção usada na mitologia do Slenderverso. A única coisa que podemos afirmar sobre a imagem ser ou não real é que ela pertence a uma coleção de xilogravuras de um cavaleiro duelando com uma criatura. Seu criador foi Hans Hauben. A imagem também é conhecida como a representação da morte, segundo a descrição dada pelo Museu Britânico. Eu encontrei a coleção de xilogravuras que parecem pertencer a Der Ritter, e eu vou deixar na descrição caso vocês quiserem saber mais sobre. Então tá. Antes de abrir os colchetes citando alguns complementos importantes para o vídeo, eu expliquei como funcionam os ARGs e isso nos ajudou a entender melhor o porquê de todas as séries agirem de forma semelhante e bizarra. Agora, a gente vai falar das coisas específicas que rolam no Slenderverso e que vão ajudar vocês a entender melhor o porquê da maior parte do sucesso do Slenderman ter surgido desse meio. Começaremos falando de Marble Hornets, a websérie que é praticamente a mãe do Slenderverso. Ela nos apresentou em detalhes um avanço nas habilidades e padrões comportamentais da criatura, servindo de inspiração para os ARGs que vieram em seguida. Marble Hornets foi tão pioneira que Troy Wagner, Tim Sutton e Joseph DeLage, os criadores, fizeram parte da produção do famoso jogo Slender The Arrival. Agora, vamos falar de algo que sempre ganha um enorme destaque em praticamente todos os ARGs baseados no Slenderman, e que também é uma das minhas partes favoritas: os proxies. No Slenderverso, há entidades humanas que têm um contato de forma inconsciente com o operador, o Slenderman. Os proxies formam uma rede de conectores e são a representação da criatura em nosso mundo, visto que ele parece não conseguir permanecer por mais de um curto tempo em nossa dimensão. Daí surge o termo proxy, que na internet funciona como um intermediário na transferência de dados entre um usuário e um servidor. Os proxies mais conhecidos, e que uns de vocês me pediram para narrar creepypasta sobre eles aqui, são o Homem Mascarado, nomeado pelo fandom de Mask, e o Homem de Capuz, Woody. Há muitas creepypastas que giram em torno de ambos. Alguns proxies possuem consciência, já outros não.
Isso vai depender do psicológico de cada um, já que muitos dos quais Slenderman escolhe acabam morrendo ou desaparecendo. Pelo que eu assisti nas Slender séries, aqueles que morrem no submundo acabam tendo a sua consciência tomada por ele, e de alguma forma permanecem vivos na sua dimensão. Já os que possuem consciência são os que, de alguma forma, viram Slenderman como um ser divino, um salvador. Ou não, porque há também algo conhecido como a Arca. Não se sabe ao certo o que é a Arca, mas, sendo uma apologia à Arca da Aliança, ela pode ser um local no qual o Slenderman seja incapaz de controlar as suas vítimas, ou até o contrário, onde o vemos como seu precursor. É algo bem confuso e que não é tecnicamente explicado de uma maneira concreta. E eu não posso esquecer também das organizações religiosas que têm o conhecimento da criatura e a veneram. Essas seitas são compostas por pessoas comuns que têm conhecimento de Slenderman e creem nele como um salvador, assim como qualquer espécie de religião. Se vocês quiserem entender melhor como funcionam essas seitas, eu recomendo que assistam Dark Harvest e Whispered Fate. Até aí ok. Agora, como ele escolhe as suas vítimas? Não se sabe ao certo. Tudo que eu posso afirmar é que o Slenderman pode passar uma vida observando e tentando entrar em contato com quem é escolhido. As pessoas que sofrem a sua influência possuem, no geral, um psicológico enfraquecido, que piora conforme o passar dos anos, e isso pode acontecer de todas as formas que você possa imaginar. Se tornar um proxy do Slenderman não é só ser manipulado, mas também ser tomado pelo selado negro. É como se todos os seus demônios internos se apoderassem da sua mente e te dessem uma segunda personalidade obscura ou até sem consciência. Eu não sei explicar isso, mas eu acho que vocês entenderam. E é por isso que no Slenderverso, muitos dos proxies vão sofrer de transtorno dissociativo de identidade ou serão possuídos por algumas entidades que caminham entre as dimensões deles e a de Slenderman. Alguns deles costumam brincar com o psicológico frágil das vítimas com seus joguinhos sanguinários e doentios. Já outros, de uma maneira bizarra, parecem querer ajudar. Mas, no meu ponto de vista, a ajuda que eles oferecem é a mesma que a do Mestre dos Magos. Eu esqueci de comentar algo importante. Além de sofrer transtornos psicológicos de paranoia, os proxies tendem a sofrer muito quando sentem a presença da criatura. Isso é marcado fortemente por crises de tosses ou até desmaios e convulsões. Isso é, quando eles não estão sofrendo nenhuma dissociação de identidade naquele momento. É importante lembrar para vocês que tudo que eu usei como base para falar sobre as proxies foi tudo coisas que eu li, estudei e até assisti. Afinal, eu gosto muito de Slender séries e cabe um pouco da minha interpretação para mim poder explicar esse tópico. Bom, agora continuando para não enrolar mais, a gente tá meio que na reta final desse tópico e agora eu vou falar um pouco sobre algumas habilidades comportamentais de Slenderman. Elas vão ajudar vocês a entender melhor o processo de seleção dos proxies. Bom, então vamos lá. Começando então pelo stalking. É o que a gente conhece por perseguir alguém de uma maneira doentia. A combinação dessa habilidade com a hipnose foi a principal base da coleção de mitos do Slenderman. Isso é, os mitos iniciais. Invisibilidade seletiva. Isso porque ele só fica invisível para quem ele quer ou até por câmeras, embora, antes dele ser captado por elas, seja mais fácil seu aparelho sofrer alguma distorção de imagem e som. É o mesmo tipo de sensibilidade que algumas câmeras sofrem em locais tidos como assombrados, quando as pessoas vão gravar lá, sabe? Teleporte. Em Everyman Hybrid, o teleporte de Slenderman é conhecido como Slender Walking, visto que, segundo a análise dos personagens, essa seria a forma que ele faz para permanecer entre o nosso plano dimensional e o dele por um curto tempo. Isso explicaria o fato de, como dito anteriormente, em todas as suas aparições, a gente só consegue ver ele por pouco tempo e também todo deformado, o que acaba despertando um medo em quem presencia suas tentativas de contato. Deve ser como você vê um fantasma ou algum vulto, só que bem mais alto. Manipulação. Por último, mas não menos importante, a manipulação é o principal meio usado por Slenderman para realizar os seus objetivos no Slenderverso. Toda a rede de proxies é ou já foi manipulada por Slender. Aqueles que não precisam ser manipulados simplesmente realizam os objetivos por vontade própria, e podem fazer isso da maneira que bem entenderem, ou seja, de uma maneira boa ou ruim. E eu não acho que exista maneira boa. No geral, assim como Slenderman, os proxies também utilizam manipulação com suas vítimas. Bom, agora pra gente finalizar essa parte de proxies e entidades do Slenderman, eu vou citar aqui as minhas favoritas, começando por Mask e Woody. Eu não tenho muito o que dizer sobre eles, vocês provavelmente conhecem, e se eu falar alguma coisa, talvez isso cause spoilers, então eu não vou poder falar deles, só vou citá-los como um dos meus favoritos.
segundo lugar, eu tenho o Observador. Ele pertence à Slender série Triple 12 e é membro da Collective. A Collective é uma organização de proxies fechada das demais, e é com a Collective que Noah Maxwell tem que ficar lidando no decorrer da série. Eu gosto da forma como o Observador trabalha com as vítimas dele, principalmente com o Noah. Ele consegue criar muitos enigmas e, sabe, fazer aquelas coisas que geralmente os antagonistas conseguem fazer para prender as pessoas durante as séries. O Observador é frio, calculista e um extremo filho da puta. Em terceiro lugar, eu tenho Abbott. Eu achava que ele era uma proxy em suas primeiras aparições em Everyman Hybrid, mas conforme o decorrer dos episódios, misturado ao que eu li na Slenderpedia, ele é uma entidade que surgiu a partir de todo o mal que pendura desde o início da existência. Isso parece interessante, né? Abbott tem uma frase bastante marcante, que fala: "Eu sou um mau hábito da humanidade." Eu vou falar mais dele talvez futuramente em mais alguns vídeos que eu fizer sobre Slender séries. Isso se eu tiver capacidade de falar de uma por uma. How are you, friend? Come on in here. Get in the room. How are you? You doing good? Feeling sassy? All right, excellent. Estamos na reta final do vídeo e agora eu vou falar um pouquinho de algo que eu não citei até agora: Slenderman e a simbologia. Eu também ia falar de casos de polícia reais que ocorreram envolvendo Slender, mas, perante tudo que eu falei até agora, achei bem irrelevante. Bom, de qualquer forma, eu vou deixar o link de uma das notícias na descrição caso vocês quiserem ler. Ah, e se eu não me engano, eu citei ela antes lá em cima. Em Marble Hornets, assim como em Slender The Arrival, um dos símbolos que mais apareceu é o de um círculo com um X desenhado por cima. Este símbolo é conhecido popularmente como Operator Symbol, e, no Slenderverse, desenhar esse símbolo seria uma das formas de invocar a criatura. Eu não vou me estender muito nesse assunto porque não há muita informação que já não tenha vindo da opinião intuitiva das pessoas, mas apenas para finalizar, eu li que esse símbolo pode tanto te prejudicar quanto te proteger do operador. Vai depender do tipo de energia que você está transmitindo ao desenhar ele, então é importante ter cautela. É importante acrescentar também que em uma das páginas do capítulo The Egg Pages de Slender The Arrival, vocês vão encontrar uma página com um símbolo semelhante ao da imagem anterior. Este símbolo é tido por muitos como a representação da face da criatura, com o X indicando a ausência do rosto. Não esquecendo de acrescentar também que vocês vão encontrar muitas outras páginas cheias de círculos com um X no meio no decorrer dos cenários do jogo. Há muito miticismo por trás deste e de muitos outros símbolos representados no Slenderverse. Contudo, você poderá conhecer e interpretar da sua maneira conforme assistir às webséries ou até jogando o jogo Slender The Arrival. Chegamos ao final do vídeo, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido de verdade. Deu um trabalhão produzir esse roteiro. Eu já tive muita dificuldade em roteiros antes, mas esse daqui eu levei um baile. Tava produzindo ele há mais de um ano, pra vocês terem noção. Mas eu só reescrevi ele e estudei tudo de novo esse ano mesmo. E eu acredito que valeu a pena. Para o vídeo não ficar muito longo, eu resolvi deixar algumas recomendações na descrição. Lá vocês vão encontrar tudo o que eu citei no vídeo e até uns extras. Então, acessem a descrição agora! Eu pretendo futuramente fazer mais vídeos voltados ao Slenderverse. Então, não esqueçam de deixar o like se vocês curtirem a ideia. Além de se inscreverem no canal. Então, se inscrevam. Agora. Vou ficar esperando você se inscrever. Para contato ou envio de sugestão, acessem os links que eu vou estar deixando aqui no vídeo agora e também na descrição. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Eu sou a May do Conto de Jack e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal! Falou!